Bom dia, meus amores. Bom dia, professor. Bom dia, nega. Até que fiz frio um pouquinho aqui. É, mudou o tempinho, né? Mudou um pouquinho, né? Tava aquele calor absurdo, né? Uhum. Deu uma refrescada. E não choveu, né? Mas tá feio o tempo, deve chover um pouquinho daqui a pouquinho. Não, na verdade choveu. Assim, choveu um Choveu? pouquinho, Choveu de alguns madrugada? minutos, choveu outro. Ah, Não, de manhã. ah, Acordei meio cedo, né? acordou antes de mim. Não cheguei a ver, não. Então, gente, ó, eu vou começar, vou associar duas matérias aqui a uma só. Eu vou falar com vocês de figuras de linguagem, né? Redação agora e literatura, beleza? Que depois no próximo tempo vai ter literatura, eu vou associar as duas, até porque algumas figuras de linguagem, elas são importantes também para a construção do nosso texto, beleza? E não se preocupem não que eu vou começar a revisar conteúdo para a prova, nessa semana é a última semana antes da prova. Vou começar a revisar o conteúdo nas aulas de português. A sua prova vai constar, né, de questões que nós já vimos revisando já, né, daquela parte de língua portuguesa, e o livro paradidático, beleza? Aquele primeiro livro lá que aparece lá, né? Eu vou cobrar questões dele. Show? Nossa próxima prova, vou cobrar questões do segundo livro, tranquilo? Aí nas nossos encontros de língua portuguesa, eu vou revisar as duas coisas juntos, tá? Nós temos até hoje para colocar, para deixar prontinhas as provas de vocês. Show de bola? Não vou usar livro não, tá? Hoje não. Mas aí nos próximos encontros eu vou falar do livro também e vou usar o livro com vocês. Apesar que nós já vimos usando o livro na parte de português já com vocês. Beleza? Então, a sua prova vai cair português, né? E aquela parte do paradidático, primeiro livro. Fala, professor, o senhor pode repetir? Eu cheguei agora. Posso repetir sim, neguinha. Eu vou começar a falar com vocês hoje, falar com vocês hoje, né? Um tema de redação, outro de literatura. Eu vou associar as duas coisas. Vou falar de figuras de linguagem, até porque algumas figuras de linguagem são associadas também, né, à construção textual. Perfeito, nega? E essa semana é a última semana antes da nossa prova, né? Semana que vem já é a nossa prova já. Vocês vão ter prova para fazer também. Aquela coisa normal, comum na matéria que nós vimos revisado. A matéria que cai para vocês é aquela matéria que nós vimos revisado, a parte da sintaxe inteira. Então, termos essenciais, né? Sujeito predicado, termos integrantes, né? Objeto direto, indireto, complemento nominal, agente da passiva, tudo isso está no teu livro e naquele slide, se eu não me engano, que eu mandei para vocês. Se eu não mandei o slide na última aula, eu mando depois com calma. Tem um slide completo sobre isso tudo. Eu acho que eu mandei para vocês lá no grupo lá. Caso eu não tenha mandado, eu mando de novo. Você pode estudar pelo aquele slide ou também, né, pelo livro de vocês, beleza? E os termos acessórios também, né? Adjunto adnominal, adverbial, né, o aposto e até o vocativo, que é um termo à parte da oração. Show de bola? E no nosso próximo encontro eu vou revisar essa parte com vocês, vou fechar com exercício essa parte e também a parte do paradidático. Vai cair nessa prova agora o primeiro livro, que vocês viram lá naquela que eu mandei para vocês, e na próxima prova do quarto, no último bimestre, né, vai cair, né, o segundo livro. Tranquilo? Paradidático. Foi, Negona? Pegou aí? Quem não pegou, vamos nos encontrar nas nossas próximas aulas aí, eu falo sobre isso. Show? Mas é tranquilo, né? A prova de vocês vão constar, né, 10 questões objetivas, igual aquelas atividades que vocês fazem normal lá na plataforma. Só que serão 10, né, 10 questões mesmo, atribuindo nota para vocês. Beleza, amores? Vou compartilhar aqui a tela, tá? Para a prova, você tem um estudo aí em mãos. É importante quem comprou o livro, você pode ler o livro, estudar por ele. Quem não conseguiu comprar, você pode ter acesso, né, a outras formas de livro. É importante que vocês estudem, né, que eu vou colocar algumas questões dele, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Rapidinho. Qualquer dúvida, podem falar aí, tá? Deixa eu falar com a Júlia.
Isso, Júlia, isso mesmo. São 5 questões do livro, perfeito. Mas 5 questões, né, que eu vou diversificar, né, em relação à matéria dada em sala de aula de língua portuguesa. Perfeito, nega. É isso mesmo, mais ou menos isso. 5 questões do livro e 5 questões voltadas para a matéria dada, trabalhada com vocês em sala de aula de língua portuguesa, aquela parte da sintaxe, entendeu? Essenciais, integrantes, acessórios. Show? Eu acho que eu tenho quase certeza, vou até conferir aqui no grupo, mas tenho quase certeza que eu mandei sim para vocês. Não sei se foi para vocês, primeiro ano, mas acho que mandei para vocês. O slide. Mandei sim, ó, o slide, tá vendo aqui? Ó. Tem até um projeto que eu faço aqui com os alunos que vão fazer concursos militares. Aí foi lá com o projeto Gabaritei Português, mas tem todo o conteúdo aqui nesse slide, bem explicado. E você também tem acesso ao livro. Show de vocês com a parte de português. Aí vocês vão ter que ler o paradidático. Show, neguinha? Vou compartilhar aqui a tela. Apareceu a tela aí compartilhada, meus amores? Falem comigo. Como é que tá sendo aí o bizu aí? Sim, apareceu. Obrigado, nega. Qual tá sendo o bizu aí para vocês aí? Vocês estão colocando os nomes com os outros professores no início da aula, durante a aula toda, ao final? Como é que tá sendo aí? Avisem-me, por favor. Bom, tem alguns professores que mandam colocar o nome no último tempo, Ah, no último. mas tem alguns que deixam colocar em é, é como o senhor como o senhor faz, né? Ah, entendi. Colocar é, Em todos os tempos, né? como é que eu explico? Aham. Obrigado, Pedro. Ó, gente, então botem aí, por favor. Já podem colocar os nomes, botem no estudo. Até para nós sabermos também quem está em sala de aula, quem está participando. Era até bom que abríssemos as câmeras, mas tranquilo. Tá? Botem os nomes aí, tá? Caso vocês já podem colocar os nomes agora. Acho que alguma aluna pediu para o Bira me avisar que não ia poder assistir a aula. Vamos lá, para nós não enrolarmos aqui. Então, gente, ó, figuras de linguagem, tá? Você pode colocar os nomes caso queiram. Beleza? Oi, estão me ouvindo? Vamos lá, então. Figuras de linguagem, né? São recursos, né, que tornam as mensagens que emitimos mais expressivas. Então, são recursos dos quais dispomos, né, e usamos para tornar as mensagens produzidas por nós cada vez mais expressivas. Show de bola? Então, essa matéria é importante porque ela é sempre recorrente nos vestibulares, sempre recorrente nas provas, né, aí fora. Então, uma matéria importante também nos ajuda também, né? Algumas delas nos ajudam bastante na hora da construção textual. Perfeito? Nos ajudam bastante mesmo. Algumas figuras de linguagem são mais usadas, né, no âmbito literário, mas outras também podem ser usadas por nós, né, até mesmo na construção de um texto objetivo, né? Como exemplo aqui, né, do texto dissertativo argumentativo. Perfeito? Então é importante, ó, as figuras de linguagem dividem-se em figuras de som, né? Figuras de som, figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção. Aqui, ao falar com vocês, eu vou fazer essa divisão para vocês, tá? Mas não é muito. Não precisa fazer essa divisão, né? É importante que vocês associem o nome, né, cara, ao recurso utilizado. Perfeito? Mas eu vou separar para vocês aqui direitinho. Aqui eu coloquei 3 figuras de linguagem de cara, né? Cada uma trazendo para nós, né? Como é que se diz? Uma divisão. Então, Fernanda acordou às 7 horas, Renata às 9, Paula às 10h30. Então, aqui, ó, aparece uma figura de linguagem mais voltada à figura de construção, né? A figura de sintaxe. Mas por que esse nome, figura de construção? Está aqui atrás. Se eu voltar aqui, ó, então, figuras de som, figuras de palavras, de pensamento, de construção. Aí eu coloquei só 3 aqui, ainda faltou uma, né? Para representar nessa divisão aí. A primeira ali, Fernanda acordou às 7 horas, Renata às 9, Paulo às 10. Repare que eu omiti, né? Para que meu texto não fique repetitivo, eu omiti, né, o verbo acordar, certo? Aqui, na verdade, eu usei um recurso chamado zeugma, né? A figura de linguagem chamada zeugma, que é uma figura de construção de sintaxe. Eu posso, né, usar na hora de construir um texto objetivo, para que ele não fique repetitivo. Então, é uma figura de construção, realmente. O nome não é à toa. O português nunca é à toa o nome, galera. Ó, figura de construção. Ela vai nos ajudar a construir, né, o nosso texto. Figura de sintaxe. Ela vai nos ajudar, né, na hora de construir, né, a minha oração. Perfeito? Por isso que é figura de construção de sintaxe. Show? Ali, na verdade, ó, a frase está até mal construída, né?
toda vez que eu omitir um verbo que já foi citado anteriormente, eu sou obrigado a colocar a vírgula, né? A vírgula é chamada vírgula vicária, que é a vírgula que marca um termo que já foi citado anteriormente. Então, Fernanda acordou às 7 horas, Renata, vírgula, né? Aqui poderia até colocar um ponto e vírgula ali. Né? O ponto e vírgula substitui para nós, né, a conjunção e aditiva. Então, Fernanda acordou às 7 horas, né? Renata, ponto e vírgula, Renata, vírgula, às 9 horas e, né, Paula às 10h30. Perfeito? Aí deveria aparecer, né, ter aparecido ali a vírgula vicária, né, que é a vírgula que marca a omissão de um verbo que já foi citado anteriormente. Perfeito? Então, a figura de linguagem aqui para vocês apresentada agora, né, é a famosa zeugma, tranquilo? Que vai representar para nós, né, a figura de construção ou de sintaxe. Perfeito? Por quê, professor? Porque nos ajuda a construir o texto, né? Para que ele não fique repetitivo, né? É muito comum utilizarmos o recurso do zeugma. Show? Para omitir sempre, né, alguma coisa que já foi citada anteriormente. Perfeito, amores? Olha aqui embaixo, né? Quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela, né? A figura aqui de baixo, a segunda figura de linguagem para vocês apresentada, né? Ela vai se encaixar, né, na figura de pensamento, né? Uma vez que eu vou colocar, né, palavras com sentidos opostos, né? Palavras antônimas, daí a antítese, né? Antítese é quando nós empregamos na mesma frase, né? Palavras com sentidos opostos, né? Com sentidos contraditórios, né? A famosa palavras antônimas, né? Contrárias no seu sentido. Então, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. Fechar e abrir, né? São duas palavras que são colocadas, né, em oposição na minha oração. Perfeito? Posso citar diversas frases. Vou citar uma agora do nosso grande Machado de Assis, né? Neste momento, os bares estão repletos de homens vazios. Repletos e vazios são duas palavras, né, que são colocadas em contraste. São duas palavras antônimas. Perfeito? Tristeza não tem fim, felicidade sim. A tristeza e felicidade são colocadas em oposição. Então, isso que é antítese. É só vocês meterem antônimo, né? Antônimo, antítese. Né? Palavras são colocadas em, né, oposição dentro daquele sintagma ali, naquele sintagma verbal. Perfeito, meus amores? Tranquilo? Quando eu falo sintagma, né? Aquela construção ali oracional. Show de bola? Então, ali eu coloquei uma figura de construção de sintaxe, certo? Eu coloquei uma figura de pensamento, que é o nosso segundo exemplo ali, que marca a antítese, né? E coloquei aqui no terceiro exemplo uma representante das figuras de palavra, né? Uma vez que eu vou mexer com as palavras. Vou usar as palavras, né? Que eu coloquei aqui no terceiro caso, né? A famosa metáfora. É quando eu... Perdão, amores. Só beber uma água aqui rapidinho. Que é quando, né, nós comparamos duas palavras, havendo entre elas uma relação de sentido. A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita entre duas palavras, né, havendo entre elas essa relação. Eu não as comparei à toa, né? Tem que haver, né, entre elas uma relação de sentido para mim. Então, seus olhos eram luzes brilhantes, para mim, né, a meu ver, os seus olhos eram tais quais, né, luzes brilhantes, eram como luzes brilhantes. Tá vendo aqui? Ó, a metáfora nada mais é, né, do que uma comparação implícita entre duas palavras, entre dois elementos, né, havendo entre eles uma relação de sentido, perfeito? Repare que eu não coloquei aqui, né, uma representação da figura de som, né, seria a quarta figura de linguagem, mas eu posso falar com vocês agora, né? Tem diversas, né? Tem a assonância, tem a literação, quando eu repito, né, a consoante de maneira proposital para tentar reproduzir um som, né, que o rato riu a roupa do rei de Roma, né, a repetição da consoante, né, para tentar emitir um som, né, trazer esse som para nós. Figura de som, a famosa onomatopeia, né, que é a tentativa de nós reproduzirmos o som que a natureza produz para nós. Então, o miau do gato, né, o tic-tac do relógio, né, são exemplos clássicos de onomatopeia, né, figura de som. Tranquila? Show de bola? Então, não coloquei aqui, mas estou explicando a vocês agora. Perfeito, amores? Nos exemplos acima, temos 3 tipos distintos de figuras de linguagem, né? A figura de construção, a primeira, a figura de pensamento, a segunda, a figura de palavra, né? Que é a terceira, que é a metáfora, que é que cai muito mais em prova para nós, é que mais cai, né? Que é mais recorrente aí em prova de concurso ou vestibular. Perfeito? Caiu agora, né? Na última prova da AGS, que foi, sem ser esse domingo agora, foi da EAR, né? O outro domingo lá atrás foi a prova da AGS, para sargento técnico, né? Da aeronáutica, que é uma questão de metáfora, né? Que até era mulher Tupperware, né? Que muitos, né, alguns professores especialistas, né, pediram, né, a anulação dessa prova, dessa questão, porque podia ser uma metonímia também, certo? Ó, então, mulher Tupperware. A meu ver, foi uma comparação, foi uma metáfora realmente da, né, mulher, né, e Tupperware, né? Trazer até a explicação do dicionário em relação, né,
a essa mulher Tupperware, né? Certo, meus amores? Mas aí, vamos esperar aí a banca definir aí qual vai ser o gabarito, se for no lado ou não. Show? Vamos lá. Passei para o lado, ó. Aqui eu vou pular isso aqui que já falei com vocês, né? O primeiro exemplo, né? É ao uso de uma construção sintática, não sintética. Ao deixar subentendido, né? Na segunda e na terceira frase, um termo citado anteriormente, que foi o verbo acordar. Repare que a segunda e a última frase do primeiro exemplo, né, devem ser entendidas da seguinte forma: Renata acordou às 9, Paulo acordou às 10. Eu só omiti, né, o acordar. Show? Famosa figura de construção, né, o famoso zeugma, né, que vai omitir um termo que já foi citado anteriormente. Figura de construção, pois nos ajuda, né, a construir o texto sem que ele fique repetitivo, né? A repetição, ela tem que ser evitada na minha redação. 2. A ideia principal do ditado reside num jogo conceitual entre as palavras fecha e abre, que possuem significados opostos. Temos assim, né, uma figura de pensamento. Perfeito? No exemplo 3, a força expressiva da frase está na associação entre os elementos olhos e luzes brilhantes. Essa associação nos permite uma transferência, né, de significados, a ponto de usarmos olhos por luzes brilhantes. Temos então, né, uma figura de palavra, certo? A famosa metáfora, tá? O nome não é à toa nunca, então figura de palavras, né? Vou sempre colocar em evidência as palavras, ou vou compará-las, ou vou substituí-las, certo? Tranquilo? Beleza, amor? Mudei aqui, ó, pulei a página aqui, ó. Então, metáfora, ó, figura de palavra. A figura de palavra consiste na substituição de uma palavra por outra, isto é, no emprego figurado simbólico, seja por uma relação muito próxima, de contiguidade, seja por uma associação, uma comparação, né, uma similaridade. Esses dois conceitos básicos, contiguidade e similaridade, permitem-nos, né, conhecer dois tipos, né, de figuras de palavra, metáfora e metonímia, que são as que mais caem, né? A metáfora consiste em compararmos duas palavras, dois elementos, certo? A metonímia consiste em substituição, substituirmos, perfeito? Metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real, mas em virtude das circunstâncias de que o nosso espírito as associa, né? Certo? Aí depreende entre elas certas semelhanças. Então, assim, o nosso espírito vai associá-las, né? Se eu falar que seu sorriso é uma aurora, né? A meu ver, né, o seu sorriso é tão lindo quanto uma aurora. A associação é feita por nós. É importante notar que a metáfora tem um caráter subjetivo, né, e momentâneo. Show? Se a metáfora se cristalizar, né, deixará de ser metáfora e passará a ser catacrese, né? Vamos ver daqui a pouco aquela comparação que, dado o seu uso contínuo, cristaliza-se, né? Isso é catacrese. É a metáfora que, dado o seu uso contínuo entre nós falantes, acaba cristalizando-se. Show? Então, o pé da alface, né? Comparei o pé, né, com alface. Na verdade, o pé do alface é o início do alface, perfeito? Que também é o início do nosso corpo, né? A perna da mesa, o que sustenta a mesa, o que nos sustenta. Então, por não ter nome, né, nós pegamos esse empréstimo, né, comparamos e atribuímos aquele nome, e essa comparação, que dado o seu uso contínuo, acaba cristalizando-se entre nós. Show, o braço da cadeira, não parece o braço da cadeira? Não parece com o nosso braço? Então, assim, essa comparação, né, dado o uso contínuo, através de nós falantes, acaba cristalizando-se, né, dente de alho, maçã da boca, maçã do rosto, né, manga da camisa, então, são vários tipos de metáfora. Metáfora não, perdão, de catacrese, né? Metáfora que cristalizou-se. Vamos lá, então, ó. Vamos pular aqui, cara, para não ficar... Vai ficar muito repetitivo. Eu botei assim, ó. Vamos voltar aqui atrás, né? Observe a gradação no processo metafórico abaixo. Seus olhos são como luzes brilhantes, né? Aqui, o exemplo acima mostra uma comparação evidente, né? Através do emprego da palavra como. A diferença é essa. Eu não vejo muito cair em prova, não, né? Mas a comparação ou símile, né? Comparação ou símile, né? É quando eu comparo duas palavras, né? E expondo, né? Deixando bem claro na minha oração, né? O conectivo, né? O conectivo comparativo, perfeito? Que é a comparação ou símile. A metáfora nada mais é do que uma comparação implícita, onde eu vou, né, tirar, né, o elemento comparativo, eu vou, né, ocultá-lo. Tranquilo? Então, seus olhos são luzes brilhantes. Nesse exemplo, não há mais uma comparação. Note a ausência da partícula comparativa, e sim né, um símile, né? Ou seja, a qualidade do que é semelhante. Show? Botei aqui embaixo outro exemplo, né? Meu pensamento é um rio subterrâneo, Fernando Pessoa. Nesse caso, a metáfora é possível na medida em que, né, o poeta estabelece relações de semelhança entre um rio subterrâneo e seu pensamento. Ele pode relacionar essa comparação, né, a fluidez, né, a profundidade, a inatingibilidade, né, do rio subterrâneo com o seu pensamento. Para ele, né, o seu pensamento é tão inatingível, né, cara, é tão profundo quanto o rio subterrâneo. Então, a comparação nunca é feita à toa. Sempre quem as associa, né, as associa não à toa. Tranquilo, galera? Show? Então, quando o cara associou a mulher com Tupperware, a associação não foi feita à toa, né?
Eu não me lembro agora, não estou com a prova aqui em mãos, né? Mas assim, tem até uma descrição dessa mulher Tupperware, é aquela mulher que, sei lá, que corre atrás, que faz tudo, né? Que é guerreira, né? Consegue cuidar da família, né? Buscar correr atrás dos seus sonhos, né? Profissionais, aquela coisa toda que marca a mulher moderna realmente. Já foi a época que a mulher ficava em casa somente, né? Cozinhando, cuidando do marido, dos filhos, né? Hoje a mulher ela consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo, né? Coisa que nós homens não conseguimos fazer. Show? Aí botei assim, outro exemplo de metáfora, né? Minha alma é uma estrada de terra que leva a lugar algum, né? Eu comparei a minha alma, né, com uma estrada de terra que leva a lugar nenhum. Então, né, uma estrada de terra que leva a lugar algum é na frase assim uma metáfora por trás do uso dessa expressão que indica uma alma rústica, né, cara, abandonada. Então, o cara, ao criar, ao associar essa relação de comparação, né, ele realmente está angustiado, né? Então, para ele, né, a relação não foi feita à toa. A alma está, né, comparando, está sendo comparada com uma estrada de terra que leva a lugar algum, certo? Então, há uma comparação subentendida. Minha alma é tão rústica, é tão abandonada, é tão inútil, né, quanto uma estrada de terra que leva a lugar algum. Então, assim, está passando por um momento meio conturbado, né? E essa angústia foi expressa por ele através dessa comparação da alma, né, com a estrada de terra que leva a lugar algum. Tranquilo, amor? Então, tem vários tipos, né? Lembremos, né, que a metáfora é a comparação de dois elementos, duas palavras, né? Só que essa comparação é feita de forma implícita. Show de bola? O que diferencia da comparação ou símile. Show? Aí botei assim, metonímia, né? Tem vários tipos. Né? Metonímia consiste em empregar um termo no lugar do outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido. Observe os exemplos abaixo, né? Tem diversos exemplos, né, de metonímia. O autor pela obra, né? É muito comum trocarmos o autor pela obra. Então, gosto de ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, você lê o autor, né? Mas é comum, você lê sua obra, né? Mas é muito comum fazermos essa troca, né? Então, gosto de ler a obra, né? Mas é comum trocarmos a obra, né? Lembrando que metonímia consiste em substituição, é só lembrar de substituir, tá? Metonímia é substituição. Eu vou trocar, né, as obras pelo autor, né? Então, amo, né, escutar, sei lá, Cazuza, sei lá, ou então Legião Urbana, né? Então, eu vou trocar, né, as obras pelo autor. Tranquilo? Renato Russo, né? É muito comum fazermos essa troca. Inventor pelo invento, né? Edison ilumina o mundo, né? As lâmpadas iluminam o mundo. Então, aqui eu vou trocar, né, o inventor pelo invento, certo? Thomas Edison, certo? Inventor das lâmpadas. Tranquilo? Símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afaste da cruz. A cruz, né, é o símbolo pela coisa que eu quero, né, pelo objeto simbolizado por mim, né? A cruz é o símbolo da religião. Então, não te afaste da religião. Não te afaste da cruz. É um exemplo também de metonímia. Lugar, né, pelo produto do lugar, né? Fumei um saboroso Havana, né? Fumei um charuto, né? Saboroso charuto, né? Mas eu coloquei aqui o lugar, né, onde ele foi produzido, né? Havana lá, se não me engano, é em Cuba, certo? O famoso charuto cubano, né? Que é um dos melhores, perfeito? Se não o melhor. Então, efeito pela causa, né? Sócrates bebeu a morte, né? Tomou o veneno, mas é muito comum trocarmos, né, cara, o efeito, né, o efeito que é a morte, né, pela causa, que foi o veneno que causou a sua morte. Então, o efeito pela causa também é muito trocado por nós, é muito substituído por nós. A causa pelo efeito, moro no campo e como, né, do meu trabalho, né? Moro no campo e como, né, me alimento do que produzo, né? Eu trabalho com, né, a causa, que é o trabalho, pelo efeito, né? Certo? Ó, outra coisa importante, a metonímia ela pode ser usada, é um recurso que pode ser usado por nós, né, dentro de um texto objetivo, né, é uma figura de linguagem que pode ser, sim, uma figura de linguagem voltada a um texto mais objetivo, perfeito? Continente pelo conteúdo, né, beber o cálice todo, né, comer 2 pratos de comida, é muito comum trocarmos também o continente pelo conteúdo, né, o cálice, o copo, né, o prato, perfeito? Eu vou trocar o continente pelo conteúdo, certo? O instrumento pela pessoa que utiliza. Então, os microfones foram atrás dos jogadores. Né? Os microfones ali, né, está representando para nós, né, os repórteres de campo. Eu vou falar que os bisturis, né, né, são muito importantes para a sociedade brasileira. Né? Os bisturis representam para nós os médicos, sei lá, os enfermeiros, tá? Então, é um instrumento pela pessoa que utiliza. Perfeito? As que mais caem em prova, né, cara? É a parte pelo todo ou um todo pela parte. Eu não coloquei aqui, ó, mas as que mais aparecem em prova são esses 2 tipos de metonímia. A parte pelo um todo ou um todo pela parte. Então, várias pernas passavam apressadamente, né? As pernas substituem as pessoas, tá? Né, os rostos, né, sentados ao chão representavam a miséria alarmante daquele local. Os rostos ali, né, representam as pessoas. É a parte, né, por um todo.
Ou então eu posso trocar, né, o todo pela parte, né? A população vai às ruas, né, cobrar, né, batalhar pelos seus direitos. A população, né, é um todo pela parte, né? A população representa, substitui as pessoas, né, os cidadãos. Perfeito? Então, assim, o que mais cai em prova, né, são esses, os que mais caem em prova, perdão, são esses dois tipos, né, de metonímia, a parte pelo todo, um todo pela parte. Tranquilo, amores? Professor, Oi. qual a diferença da metonímia para metáfora? Isso eu não entendi. Então, neguinha, ambas, né, são figuras de palavras, né? Eu vou usar palavras, tranquilo? A metáfora, Preta, é quando eu comparo comparação de duas palavras, certo? A metonímia é quando eu substituo uma palavra pela outra, também havendo entre elas relação de sentido. Quando eu falo assim, várias pernas passavam, nas pernas substitui quem, né? As pessoas. Então é a parte do corpo por ele todo, certo? Quando eu falo assim, beber o cálice todo, você não bebeu o cálice, né? Eu troquei, né, o continente, que é o cálice, pelo que estava dentro, entendeu? Que é o conteúdo. Então, assim, a metonímia é isso, é quando eu substituo uma palavra por outra. Já a metáfora, Carol, é quando, né, eu vou comparar duas palavras, havendo entre elas uma relação de sentido. Então, quando eu falo assim, caraca, cara, minha sogra, né, é uma víbora, né? Eu comparei o quê? Né? Eu usei a metáfora porque eu comparei a minha sogra com uma víbora. Eu comparei as duas coisas, né? A minha sogra é tão venenosa, é tão peçonhenta, né? Um animal peçonhento assim como uma víbora. Então a comparação nunca é à toa, perfeito? Quando vem uma pessoa ali, ó, na frase lá atrás, ó, quando ele fala que o seu pensamento é um rio subterrâneo, né? Ele comparou o seu pensamento, né? Ele associou o pensamento dele com o rio subterrâneo. Não foi à toa, porque para ele, né, o seu pensamento é tão inatingível, é tão profundo, né, quanto um rio subterrâneo. Perfeito? A metáfora eu comparo dois elementos, né, havendo entre eles uma relação de sentido. Para você não vai associar as duas palavras, não vai ser à toa. Então, quando você fala que aquela professora é um monstro, né, você usou a metáfora, você comparou, né, um monstro com aquela professora. A comparação na sua mente, né, não foi feita à toa. Você associou as duas palavras, não foi à toa, certo? Comparação, metáfora é isso, uma comparação implícita. Repare que na metáfora, neguinha, você pode colocar, caso você queira, né, o elemento comparativo. O pensamento é tal qual, né? É como um rio subterrâneo. Aquela pessoa é tal qual o monstro, né? Então, assim, você pode comparar, né, e colocar na frase o elemento comparativo. Show? A metáfora nada mais é do que uma comparação entre duas palavras, né? Só que sem o elemento comparativo. Foi, neguinho? Já a metonímia é quando eu substituo, né, uma palavra por outra. Em vez de falar que, né, as lâmpadas, eu coloquei o seu inventor, né? Thomas Edison ilumina o mundo. Show? Em vez de colocar, né, a religião, coloquei, né, o símbolo que simboliza a religião para nós, né, a cruz. Então não te afaste da cruz, Carol. A cruz é o quê? É o que vai simbolizar para nós, né, é a religião. Perfeito, neguinha? Pegou, neguinha? Fala comigo, Pedro. Peguei, professor. É só você lembrar que metáfora, né, consiste em compararmos, comparação. E metonímia é substituirmos. Mas ambas, né, são o quê? Figuras de palavras. Eu vou usar palavras. Uma eu comparo as duas palavras, a outra eu substituo uma palavra por outra. Foi, Pretinha? Foi, professor. Então, a que mais cai em Obrigada. prova nada. O que mais cai em prova é a parte pelo todo, tudo pela parte. Então, as pernas, né? Ah, cara, os rostos, né? Naquela cidade da África, sei lá, cidade da África, território africano, né? Indicava-nos, né, a miséria alarmante naquele local. Então, os rostos do quê, né? A parte, né, por um todo, tranquilo? Ou então a cidade, né? A cidade vai às ruas, né? Batalhar, cobrar por, né, por melhorias, né? A cidade, né, é o todo pela parte. A cidade está no lugar das pessoas, dos seus representantes, dos cidadãos. Show de bola? Então, acho que mais cai em prova. Assim, ó, a nona aqui, ó, é a que mais cai em prova. Acabou a aula aqui, eu boto para vocês, caso vocês queiram, o slide lá no grupo, tá? Olha aqui, ó, o gênero pela espécie, né? Os mortais pensam e sofrem nesse mundo. Os mortais, né, cara, representa para nós os homens, né? Então, os homens pensam e sofrem nesse mundo. Show? Mas é comum trocar. Grave aí, o que mais cai em prova é essa nona aí. A que mais cai, o que eu mais vejo cair em relação à metonímia é a nona, tá? Singular pelo plural. A mulher foi chamada para ir às ruas na luta por seus direitos. A mulher é o singular, né? Mas está no lugar o quê? Das mulheres, né? Do plural. E é comum também esse aparecer em prova. Então, o singular pelo plural. Show de bola? A mulher foi chamada, né? A mulher representa todas elas, né? Mas é comum trocarmos, substituirmos o singular pelo plural. Show? O que toda marca quer, né, cara?
O que toda marca quer é virar uma metonímia, não é isso? Ó. Então, a marca pelo produto, né? Minha filha adora Danone. Cara, já de 10 minutos, já foi muito rápido a aula, cara. Minha filha adora Danone, né? Então, a marca é o Danone, certo? Então, a marca ficou no lugar do produto, que é o iogurte, certo? O que toda marca quer é isso. É muito comum trocar, mas ninguém fala que vai fazer a barba com as lâminas de aço. Como é que nós falamos? Vou fazer a barba com a Gillette. Mas Gillette é a marca, né? Aquilo ali, né? Eu troco sempre a marca pelo produto, mas toda marca quer tornar-se, né? Uma metonímia, tranquilo? Ninguém fala que vai limpar, né? Variar as panelas, né? Como é que é? Caramba, esqueci agora. Com palhas de aço. Ninguém fala que vai né, variar as panelas com palhas de aço. A gente fala o quê? Que vamos arear a panela com Bombril. O Bombril é a marca, né? Que acabou pegando, tranquilo? Ó. Então, é também um tipo de metonímia, porque eu vou trocar a marca, né? Pelo produto. Cara, passou muito rápido, eu não falei quase nada. A aula está passando rápido. Bom. Show? O espécie pelo indivíduo. Ó, o homem foi à Lua, né? O homem é o quê? Está no lugar dos astronautas. Quem vai à Lua são os astronautas. Então, eu vou colocar a espécie, né? Pelo indivíduo. Show? O símbolo pela coisa simbolizada. A balança, né? Penderá para o teu lado. A balança, cara, é o símbolo, né? Da justiça. Certo? A balança, infelizmente, no nosso país, né? No Brasil, ela sempre penderá, né? Penderá para o lado mais fraco, né? Ou seja, o lado com menos recurso, com menos grana, né? Tranquilo, galera? Então, balança é o símbolo da justiça. Então, são vários casos, né? Tipos de metonímia. Perfeito? Eu botei assim, saiba que atualmente, né, não se faz mais a distinção entre metonímia e sinédrio, que era muito comum fazer uma distinção entre os dois. Emprego de um termo em lugar do outro, havendo entre ambos relação de extensão. Show? Por ser mais abrangente, né, hoje o que mais cai em prova, né, o que só cai em prova é metonímia. Esquecemos aí, né, a sinédrio, então é só metonímia, perfeito? Aqui, ó, aqui embaixo, catacrese, né, que eu falei com vocês. Catacrese também, professor, também, meus amores, perdão, é figura de palavra, né? A catacrese nada mais é do que uma metáfora que, dado o seu uso contínuo entre nós falantes, né, cristalizou-se. Show de bola? Então, trata-se de uma metáfora que, dado o seu uso contínuo, cristalizou-se. A catacrese costuma ocorrer quando, por falta de um termo específico, né, para designar um conceito, toma-se outro emprestado, né? Assim, passamos a empregar algumas palavras, né, fora do seu sentido original. Quer ver um maior exemplo que é muito em prova, para vocês prestarem atenção? É o embarcar, né? O embarcar vem de barco, não vem? É até um processo, né, cara, de derivação parassintética ou parassíntese, né? Tem o barco ali, que é o meu radical até o C, eu coloquei ao mesmo tempo, né? Vou colocar ao mesmo tempo, né, simultaneamente, o prefixo em e o sufixo ar para criar o verbo embarcar, né? É até uma derivação parassintética ou parassíntese, né? Aquele processo de formação de palavras, não é isso? Perfeito, meus amores? Então, assim, eu embarcar vem de barco, mas assim, nós pegamos esse empréstimo, né, e usamos para tudo, né? Dado o uso contínuo, cristalizou. Você vai embarcar no avião, vai embarcar no ônibus, no metrô, show, aquilo foi um empréstimo, perdão, que dado o uso contínuo, cristalizou-se, né? É um exemplo clássico, perdão, de catacrese. Show, asa da xícara, eu comparei aquela asinha ali, ó, né, com uma asinha, né? Não parece uma asinha, aquele negocinho da xícara? Não, aquilo ali pegou. Não tínhamos nome, né? Não tínhamos dado o nome àquilo ali, aquilo pegou. Maçã do rosto, parece uma maçã, né, cara? Então, né, vai ser assim chamado. Braço da cadeira, batata da perna, que é a nossa panturrilha, né? Nós comparamos, parece uma batata, né, cara? Aqui chamamos assim, pé da mesa, que é o início da mesa, o pé é o início do nosso corpo, né? Cabeça, né, cara? Cabeça da cachoeira, cabeça, sei lá. Cabeça é a parte de cima, né? Então, pé é o início, cabeça é o final. É muito bom falar, né? Falarmos assim. Então, coroa do abacaxi parece uma coroa, não parece uma coroa, que nem um abacaxi? Então, coroa do abacaxi. Então, a catacrese é isso, é metáfora que, dado o uso contínuo entre nós falantes, acaba cristalizando-se. Show de bola, amores? Perífrase, ó, lembrando que a catacrese, né, também é um recurso que pode ser usada por nós na redação. Show de bola? A metáfora não, mas a metonímia e a catacrese são figuras de linguagem que podem ser usadas sim no texto objetivo sem a menor preocupação. Show? Perífrase também, ó. A perífrase é até um recurso muito usado por alguns alunos meus, na hora de construir um texto. Por quê? Para que ele não fique repetitivo, eu vou usar um apelido, né? A perífrase trata-se de uma expressão que designa um ser através de alguma de suas características ou atributos, né? Ou de um fato que o celebrizou. Perfeito? É muito comum que, em vez de falar Rio de Janeiro, eu falo o quê? Cidade maravilhosa. Eu vou usar a perífrase para que eu não repita, né? Para que não fique repetitivo meu texto em relação à palavra Rio de Janeiro, né? Eu vou usar como ela ficou conhecida, né? O seu apelido. Então, a perífrase nada mais é do que o seu apelido, né? Como ela ficou conhecida, né? E o fato que o celebrizou.
certo? Uma cidade maravilhosa, é o quê, né? É como ficou conhecida para nós no Rio de Janeiro. Perfeito? Eu vou falar, né? Que a nossa Caribe brasileira, né? É como é conhecida Arraial do Cabo, perfeito? Ó, e assim por diante. Show? Então, quando a perífrase, né, indica uma pessoa, recebe o nome de antonomásia. A perífrase é mais para lugar. Alguns comparam assim: perífrase é mais lugar, antonomásia é mais pessoa. Show? Então, assim, o Divino Mestre, né? Jesus passou a vida praticando bem, né? O poeta dos escravos, que é o Castro Alves, vou mencionar ali, né? Vamos dizer que a literatura, que a redação do meu texto, o tema fala de racismo, né? Vou explicitar no meu texto, né? O nosso representante, né? A nossa poesia, né? Anti-escravidão, né? Isso, abolicionista, né? Que é o nosso do grande Castro Alves. Então, assim, ao invés de repetir Castro Alves, vou colocar aqui, nosso poeta dos escravos, que foi assim que ele ficou conhecido por nós. É o poeta, né, dos escravos, né? Representava, né, através dos seus poemas, a angústia dos negros, né? Ao virem para cá, né? Para serem escravizados, perfeito? Poeta da Vila, né, que ficou conhecido Noel Rosa, compôs lindas canções, né? Então vou colocar assim como ele ficou conhecido, perfeito? Gente, ó, 4 minutinhos, eu vou encerrar aqui e volto daqui a pouquinho no último tempo com vocês, tá? Passou muito rápido, cara. Show de bola, volto daqui a pouquinho, tá? Beijo grande, até daqui a pouco, até o próximo tempo. Pessoa, desculpa só entrar agora, tive problema no notebook. Tranquilo, José. Show de bola, meu. Importante que você avise, tá? Gente, volto daqui a pouquinho no próximo tempo, tá? Beijão.